O apocalipse surgiria de repente, como num passe de mágica. Todos, até mesmo os mais distraídos, teriam a certeza de que a chegada de Jesus e o fim dos tempos estariam acontecendo. Estaríamos nos aproximando do fim daquilo que conhecemos como civilização. O planeta Terra estaria acabando. Todos os sinais estariam lá, mas apenas os que sabem quais são os sinais não ficariam tão surpresos. No entanto, é importante notar que não há nada nas Escrituras Sagradas que nos diga exatamente quando isso acontecerá. Apenas os verdadeiros cristãos estão em alerta o tempo todo. Meus irmãos, agora imaginam-se em um dia comum, como qualquer outro. Normalmente nossa rotina começa com um despertador, uma xícara de café e nos preparamos para mais um dia de escola ou trabalho. Na maioria das vezes, o cotidiano é tudo, menos empolgante. No entanto, já parou para pensar no que aconteceria se um dia desse virasse uma reviravolta? Imagine você saindo do trabalho, quando de repente a escuridão toma conta. Sem aviso prévio, a lua que deveria estar surgindo no crepúsculo não aparece. Tudo à sua volta se transforma em um imenso vazio escuro, mas o silêncio já não é mais o mesmo. Então olha para cima e ouve som, cada vez mais altos, que acaba com o silêncio. É uma trombeta, e outra se junta a ela, vinda dos céus. E então tudo começa a mudar. A escuridão dá lugar a um brilho intenso nos céus, do norte ao sul, do leste ao oeste, em todo o mundo. Você se sente que algo está acontecendo, ou pelo menos prestes a acontecer. Por alguns segundos fica cego e nesse breve momento de escuridão vê a figura de um homem, acompanhado por uma multidão de seres celestiais, todos resplandecentes. Parece que chegou a hora. Irmãos, isso é apenas um vislumbre do que poderia ocorrer quando Jesus voltar. Conforme as Escrituras Sagradas descrevem, seria um evento de proporções épicas, capaz de redefinir para sempre nossa compreensão do real e do imaginatório. Coisas estranhas começariam a acontecer, e os dias e horas perderiam seu significado convencional. O tempo seria percebido de uma maneira completamente nova. E o mais assustador de tudo, até mesmo a Segunda Guerra Mundial pareceria insignificante diante da calamidade que se chegaria sobre o nosso planeta. Os verdadeiros profetas seriam perseguidos, mas a proteção divina velaria por eles, assegurando que nada de mal lhes aconteceria. Nessa jornada haveria provações e tentações, culminando no grande juízo final, frequentemente chamado de tribulação. Este é o evento grandioso que todos os fiéis aguardam com ansiedade. Enquanto os teólogos estudam e contemplam, mesmo que não saibamos o momento exato em que ocorreria, existem sinais que podem ser interpretados por presságios. Alguns já foram revelados, mas outros ainda não se manifestaram plenamente. A questão que surge é se já estamos vivenciando o sinal do fim, e se os sinais que ainda não surgiram são prenúncios da volta de Jesus, conforme a Bíblia sugere. Parece que podemos descobrir juntos quem são e quantos são esses sinais. No livro de Mateus, encontramos algumas das principais respostas sobre o fim dos tempos, especialmente sobre os sinais que surgirão antes do grande ponto de virada. Imagine o momento em que Jesus Cristo saiu do templo e alguns de seus discípulos se aproximaram deles, com olhares curiosos. Além do desejo de conhecer o templo, os discípulos também carregavam uma dúvida persistente: quais seriam os sinais da volta de Jesus? A partir do capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus deixou as coisas bem claras. Ele afirmou que não sobraria pedra sobre pedra do templo quando o dia finalmente chegasse. Ele alertou que falsos profetas tentariam falar em seu nome e até mesmo os escolhidos seriam enganados, pelo menos no início. Muitas pessoas seriam odiadas por espalhar a palavra de Deus. Guerras e rumores de guerra despertariam medo nas pessoas, mas Jesus pediu aos seus discípulos que não deixassem se abalar, pois isso seria apenas o começo das tribulações que assolariam a terra. Nossa geração, como já está acontecendo, irá se deparar com um destino marcado por uma série de crises que abalam e continuarão abalando a humanidade. No entanto, esses sinais não são exclusivos para alguns, eles podem ser percebidos por todos, mas atenção, há outros sinais que ainda não foram revelados. Você sabia que pelo menos um quarto de toda a Bíblia é profética? Surpreendentemente, 90% dessas profecias falam sobre o fim dos tempos. Nada é deixado ao acaso. O apóstolo Pedro enfatiza que os verdadeiros profetas trazem apenas a verdade. Nada é fruto de imaginação.
Isso ocorre porque foi o próprio Espírito Santo, dentro desses homens, que revelou as mensagens de Deus. Certas palavras nos ajudam a compreender quais seriam os sinais ou presságios do fim de todas as coisas, e podem acreditar, o inimaginável pode acontecer. O retorno de Jesus não será secreto, todo mundo ficará sabendo no momento em que tudo acontecer. O Filho de Deus virá até a cidade de Jerusalém, no topo do Monte das Oliveiras, trazendo consigo um novo governo divino, algo previsto praticamente em todo o Novo Testamento. E sabe por quê? Porque Jesus quer que as pessoas estejam preparadas. Jesus ordena aos seus discípulos que orem e vigiem, a fim de que sejam dignos de escapar de todas as coisas que estão por vir. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos ajudam a compreender quais serão os sinais que aparecerão antes da volta de Jesus. Guerras, violência, ilegalidade, fome, crises ambientais, epidemias remotas, tudo isso já está acontecendo, de acordo com o livro de Mateus. Esses sinais podem abalar a fé dos fiéis, fazendo com que o amor diminua e uma sensação de frustração se instale. No entanto, a questão crucial aqui é: não importa o quão adversas sejam as circunstâncias, somente os perseverantes chegarão até o fim. Isso significa aqueles que não desistiram da palavra de Deus, mesmo diante das frustrações e medo. Jesus também menciona que as mulheres grávidas sofrerão nos últimos dias, assim como aquelas que estão amamentando. Além disso, o Filho de Deus pede aos discípulos que estejam preparados, pois a ordem será um pesadelo, caso a grande fuga no fim dos tempos ocorra no inverno ou em um sábado. Mas o que isso significa? Além dos sinais que já ocorreram, existem outros dois em processo de acontecer. O primeiro é o grande conflito do fim dos tempos, e fará da Segunda Guerra uma história de ninar. Como sabemos, quando ele realmente vai começar? Por meio de um raio que cruzará todo o céu visível para todas as pessoas. A grande tribulação é algo que nunca aconteceu desde o início do mundo. Jesus aparece de maneira resplandecente no meio das nuvens, acompanhado por seres celestiais, e a menos que esses dias sejam abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, estes dias serão encurtados. O primeiro estágio começaria com a quebra dos 7 selos, que liberarão os 4 cavaleiros do Apocalipse. E sabe o que vai acontecer? Ao mesmo tempo em que será possível ouvir o som das trombetas, isso despertará as pessoas justas que já morreram, e um verdadeiro arrebatamento acontecerá bem diante dos nossos olhos. Quanto aos cavaleiros do Apocalipse, o mais conhecido de todos estará montado em um cavalo branco, segurando um arco da morte, associado às seitas pagãs e ao próprio Anticristo. Existem várias interpretações sobre o homem e o cavalo branco. Alguns afirmam que esse cavaleiro é Jesus Cristo, enquanto a maioria diz que na verdade se trata do próprio Anticristo, mas não vamos entrar aqui em detalhes. O ponto crucial aqui é o sinal que marcará o início da grande tribulação, o rastro de um imenso raio no céu. Quando isso ocorrer, Jesus já terá poupado os eleitos, e todos os sinais já terão se manifestado. Agora, vamos compreender outro sinal que pode estar prestes a ocorrer nos dias atuais: a ascensão de um grande líder religioso falso que enganará centenas de milhares de pessoas antes da volta de Jesus. A profecia indica que até mesmo o povo de Deus pode ser enganado por esse falso profeta, dada sua habilidade de influência e persuasão capaz de abalar a mente de muitas pessoas. O apóstolo Paulo escreveu em uma carta sobre a volta de Jesus. Ele pede que o povo de Deus tenha cuidado, pois uma onda de enganações e mentira pode confundir a fé e os ensinamentos. Segundo as Escrituras, esse homem enganador terá quase poderes sobrenaturais para iludir a todos. Ele terá a capacidade de realizar milagres impressionantes, como fazer com que o fogo desça do céu. Mas como podemos identificar esse falso profeta? Neste ponto, você pode explorar algumas maneiras de discernir um falso profeta, como comparar suas mensagens com as Escrituras Sagradas, analisar seu caráter e suas intenções, ou confiar na orientação divina para não ser enganado. Será que ele está entre nós? Poderia ele ser um falso profeta ou a personificação de um dos cavaleiros do Apocalipse? Muitas pessoas podem estar convencidas de que ele é um servo de Deus, mas talvez o que ele realmente deseje é ser um Deus por conta própria. Talvez a grande tribulação já estejam acontecendo. Você consegue interpretar os sinais? Eu sou o Guilherme e esse é o canal Herança Esperada. Quero te convidar a descer um pouquinho para baixo, clique no botão vermelho e inscrever-se. Após isso, clique no sino que vai aparecer. Deixa o like e não esqueça de comentar. Deus abençoe e te espero no próximo vídeo.